Mas se por um acaso, o que eu não acredito, o Nico estará no bid, né? Seria o Viseu a bola da vez, porque o Nico vai jogar centralizado. Boa noite, Caxi, tudo bem? Hoje treino lá no CT do Cruzeiro, o último treino do Remo para o jogo de amanhã. O Nico Ferreira está escalado previamente para o jogo. Então, o que se imagina é que daqui a pouco ele apareça oficialmente no bid, não é isso, Caxi? Boa noite. Boa noite, Guerreiro, um abraço a você, um abraço a Gerson Nogueira, um abraço Dinho, a turma aí da retaguarda da TI, o nosso operador. Muito obrigado pela deferência aí com a reportagem da Rádio Clube do Pará, o Timão campeão do rádio, né, Guerreirão? Guerreiro, o Remo viajou tranquilo, sem nenhum problema, chegou no início da noite de ontem na cidade de Belo Horizonte, sem nenhum problema. Já antecipou o trabalho que seria, a princípio, pela parte da tarde, mas fez de manhã lá no CT2 da Toca da Raposa, o CT do Cruzeiro. O Clube do Remo se movimentou, já falamos aquele formato de time, o treinando aí, com o Nico Ferreira, é verdade. A transferência, você sabe que vem lá do Uruguaio, né? Do Montevidéu, e vamos torcer que chegue a tempo, porque o time já está montado. Vamos aguardar só pela perspicácia do repórter, né, Guerreiro? A confirmação amanhã, 1 hora antes do jogo. Tá certo, Guerra? Tá certo, mas o time prévio é aquele que Isso, você vem destacando. Vou colocar. O Marcelo Rangel no gol, o Natan, Camutanga, Reinaldo e o Sávio, o Caio Vinícius, Pavani, Cantídio, o Marrone, Davó e Nico Ferreira. Se observa que são 3 mudanças com relação àquela formação, né, Gerson Nogueira? Você já, inclusive, já abordou isso aqui. Saindo aí da zaga, o jogador Kaique tá no banco, entra Reinaldo, que estava no banco no jogo passado. No meio de campo, volta aí a ser titular o Caio Vinícius, que também estava no banco no jogo passado, porque ele começou com o Natan Camargo, que não está nem relacionado. E lá na frente, o artilheiro Pedro Rocha, ele não vai para o jogo porque vai cumprir cartão vermelho, mas continua pendurado com 2 amarelos. Se não tem Pedro Rocha, tem Nico Ferreira, que é velocista e jogará ao lado do Marrone e do Davó, Guerreiro. Isso, eu estou aqui acompanhando o bid da CBF neste exato momento, às 18h20, 18h21 precisamente. Ainda não tem a publicação do nome do Nicolás Ferreira, ou Nico Ferreira. Muito bem, Cachada, eu sigo aqui acompanhando o bid, tentando a atualização permanente, né, para a gente ter uma informação sobre o Nico Ferreira. Estou atualizando aqui, por enquanto ainda não, até 19 horas, fica a expectativa. Mas se por um acaso, o que eu não acredito, o Nico estará no bid, né? Seria o Viseu a bola da vez, porque o Nico vai jogar centralizado. A informação que eu tenho é que o Marrone vai para um lado, o Davó vai para o outro e o Nico vai jogar mais centralizado. Se não for o Nico, o Hernandes não tem condições, só joga 30 minutos. Esta é a expectativa para ele, 30, 35 minutos. Janderson faz essa função também, Janderson. Pode ser o Janderson na direita e o Marrone centralizado, né? Exatamente. São opções. Mas vamos lá, vamos colocar a escalação prévia, que é a que está valendo. Né? É o que está valendo. Eu acho que o Marcos Braz, ele conhece, sabe como é que faz isso aí, ele conhece muito bem, né? Principalmente claro, de com certeza. Do exterior. Né? Com certeza. Marcelo Rangel, Natan Santos, Camutanga, Reinaldo e Sávio, Caio Vinícius, Cantilho e Pavani, Marrone, Davó e Nico Ferreira, o time do Antônio Oliveira, sem o Pedro Rocha suspenso. O Luan Martins segue lesionado, não viajou. Aliás, você destacou, o Natan Camargo também não foi, por opção, né? O Natan, opção do técnico Antônio Oliveira, mas o Viseu está entre os relacionados. O Regis está entre os relacionados. Falei com o Viseu antes da viagem, eu não fiz uma entrevista com ele, mas eu estava à parte, conversei com ele a mais, disse que está se sentindo bem, que ele está à disposição, que ele veio para ajudar o Clube do Remo e vai ajudar, que há muito tempo para isso. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Lontra, que está nos vendo aí pela internet, YouTube, aí um abraço Lontra, lá no bairro do Jurunas. Olha, Guerreiro... Sabe quem está nos acompanhando, Cachado? Pois não.
Pedrinho Pavulagem e o Melhorar lá em Barcarena. Estão ligados. Pedrinho, um abraço para você, meu amigo. Toda essa turma maravilhosa de Barcarena, por Júnior Gal, Renato, todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência aqui na Rádio Clube do Pará. Interessante, Cachado, que eu estou vendo aqui o bid, voltei para o dia de ontem olhando. Sim. O Christian Tassano, o zagueiro, já está no bid desde ontem. E não foi. E não foi relacionado, não viajou. Né? Mas... Esses jogadores, Guerreiro, que não viajaram, e não tem ninguém no NASP, né? Já falei aí, só apenas o Luan Martins, que está tratando aqueles 2 ossinhos do pé esquerdo, né? Tá lá com o doutor Jean Clay e está tratando nada de grave, mas tem que se curar mesmo definitivamente. Os jogadores que estão aqui em Belém estão trabalhando com o Flávio Garcia, Máriozinho e com o professor Eric Cavalcante, que é fisiologista do NAT. Todo mundo trabalhando, ninguém pode parar, Guerreiro. Jessa, ainda há pouco a gente viu, e pode até rever as imagens do treino do Remo hoje lá no CT do Cruzeiro. É uma estrutura espetacular a do Cruzeiro, né? Incrível, rapaz, a gente vendo, o Remo treinou hoje de manhã, claro, um treino mais leve, né? Véspera do jogo, mas assim, a gente olhando, e é o campo 2, né, Cachado? É o campo 2 do Cruzeiro que foi disponibilizado para o Remo trabalhar. Toca da Raposa. Lá na Toca da Raposa 2, não é isso, Cachado? Treino de hoje de manhã. Confere? Cadê o Cachado? Onde estará o Cachado? Mostra aí, confere, Mostra aí, Cebola. Vamos ver de novo a Toca da Raposa, o treino do Remo. Toca da Raposa é 2. Para a galera. O Remo se movimentou de pela manhã, né? Galera vai ver essa estrutura toda da Toca da Raposa. Pronto para esse jogo de amanhã, 4 da tarde, no Estádio Independência, com a transmissão da Clube. Valmir Rodrigues na narração e a Liane Coelho nos comentários, né, Guerra? Você dando o seu show de reportagem, isso, mas como sempre, o Paulo Sérgio Pinto, né? O Paulo Sérgio Pinto. Sensação. Sensação com você. Muito bem. E o Clube do Remo também tem no outro sábado, né? O jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, dia 16, às 4 da tarde, no Mangueirão. Jogo que a diretoria do Remo espera a presença maciça do seu torcedor para prestigiar a equipe azulina neste jogo. Vamos saber do América, enquanto a gente vai vendo aí a movimentação do Clube do Remo no CT do Cruzeiro. Vamos saber as notícias do Coelho. É você, Saulo Zaire? Sim, sou eu, Valmireco. Grande abraço a todos os amigos e amigas aqui do nosso cartaz esportivo. Vamos falar do América Mineiro, atualmente enrascado na porta da zona do rebaixamento, se esforçando para entrar na área da degola. Vamos ver, time perdeu o treinador Anderson Moreira no domingo, o executivo foi demitido na segunda-feira, no caso o Fred Cascardo, e a equipe amanhã comandada pelo Diogo Giaconini, que tem problemas e muitas dúvidas. Mas, no entanto, todavia, a provável formação deve ter Dalberson no gol, Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon ou Paulinho, meio de campo com Cauã Diniz, Miqueias e o Miguelito, meio armador boliviano, mais adiantados Figueiredo ou Arthur Souza, Tite Ortiz ou Facundo Labandeira e o William Bigode, velho conhecido do futebol brasileiro, ele artilheiro da equipe na Série B atualmente. Portões abertos para o torcedor do Coelho e a tendência é de jogo tenso, porque o time de Minas Gerais precisa se reabilitar, até porque não vence há 6 partidas na segunda divisão do Brasil 2025. Valmireco, um grande abraço e até a próxima. Um abraço, Saulão. O Valmireco tá lá na Supernorte, rapaz, tá feliz da vida hoje na Supernorte, ao lado do Carlos Castilho. Eu estive ontem lá, ao lado do Tomazão e também do Bola de Ouro Carlos Castilho, na palestra espetacular do Diego Ribas. Que palestra espetacular, falando de superação, de foco, de responsabilidade, de envolvimento. Espetacular. Meu abraço ao Portugal, ao Jorge Portugal, meu amigo e irmão, que é o presidente da Aspas. Depois tivemos o momento oficial de abertura, né, com a presença do governador Helder Barbalho, da vice-governadora Hanna, e a presença também do nosso querido Nelson Chaves, porque eles foram homenageados pelo Parque da Cidade. O Nelson Chaves foi o visionário, né, que em 1989 pensou no Parque da Cidade na área do antigo Aeroclube e hoje é uma realidade. Aliás, um belíssimo espaço, um gigantesco espaço público
sensacional. E foi uma tarde e noite especialíssima. Aliás, ontem eu saí da Supernorte, depois de fazer uma visita também à feira, né, aos estandes. Fui lá na Ocrim com meu amigo Rui Brandão, com a galera toda. Eu fui também na Assembleia Paraense, que ontem o querido amigo Sérgio Zumero foi homenageado como pai do ano na Assembleia Paraense. Estava lá também o presidente Azulino, o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, muitas personalidades do Clube do Remo, uma festa bonita. E eu percebi todos animados com o Leão Azul, acreditando, entendendo que o Remo faz uma campanha de primeira linha. É claro que o torcedor quer o acesso, o Remo vai brigar pelo acesso, mas a campanha do Remo, se a gente olhar só a campanha do Remo, sem esse vínculo direto com o acesso, que é uma coisa que de repente foi entranhada, né, como verdade absoluta, e não pode ser, né? É uma competição, não dá para cravar o acesso, mas a campanha do Remo é uma campanha excelente e eles se mostraram confiantes, sem dúvida, por esta briga até o último momento pelo acesso, pela subida à Série A do Campeonato Brasileiro. Gerson. Eu entendo que aquele início de campeonato brasileiro, até mesmo antes do início, né, algumas colocações foram feitas no sentido do acesso, que às vezes denunciam muito mais, né, a esperança, a expectativa, mas o torcedor resolveu abraçar isso. E o início da campanha, com 11 rodadas muito boas, né, sob o comando do Daniel Paulista, fez o torcedor, né, passar realmente a contar com acesso. E entra aí o componente da paixão, né, daquilo que move o torcedor. E o torcedor, a partir de agora, só quer saber, né, do acesso. Do acesso. Eu comentei até no Bola nos Olhos, conversamos sobre isso, né, no último. Verdade. É que eu vejo assim, por exemplo, se o Remo não conseguiu o acesso e conseguir a permanência numa boa, tranquilo, com uma campanha respeitável, sem sustos, que é algo digno de aplauso. Sim, sem dúvida. E normal, e pode acontecer isso. Eu sei que grande parte da torcida do Remo vai ficar invocada, aborrecida, insatisfeita, criticando o presidente, criticando todo mundo, porque a cabeça do torcedor é assim, né? Ela é aspiracional, né? Você aspira a algo e quer que aquilo se converta em realidade. Só que é preciso combinar com os russos, né? Tudo isso. Não é tão simples, é futebol, não é uma ciência exata, né? O Remo foi super bem no primeiro turno, mas a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro. O segundo turno tende a ser muito mais complicado. Todas as equipes tendem a melhorar, né? Ou pelo menos lutam para melhorar, se reforçam, né? Vendem mais caro as derrotas. Então é lógico que é um desafio realmente muito, muito grande, mas acho que até aqui a campanha da equipe é digna de aplausos. O torcedor, mesmo falando, mesmo cobrando, mas no momento de reflexão, acho que todos vão chegar a essa conclusão, né, Guerreiro? Não é possível, né? O Remo está indo muito bem, 30 pontos na metade de um campeonato desses, é muito bom. 30 pontos e o Remo terminou como quinto, né? Na verdade, passou a sexto na primeira rodada. Na primeira rodada do retorno.